Sou totalmente na minha, levemente introvertida. Levemente introvertida, com Giliane Vicente. Sabe quando você sente que o mundo parece demais? As cores vivas demais, os sons altos demais, tudo parece te atravessar de um jeito intenso demais. E mesmo quando o corpo descansa, algo dentro de você continua desperto, como se fosse um sensor que nunca desliga. Eu demorei muito para entender que essa intensidade tinha sua beleza, mas também tinha o seu preço. Ela me deixava mais vulnerável ao medo, à ansiedade e a bloqueios que eu nem sabia que carregava. Até que um dia encontrei o livro O Poder dos Quietos, de Susan Cain, e ali descobri a hipótese da orquídea, de David Dobbs. Ela diz que algumas pessoas são como dentes de leão, resistem, crescem e florescem em qualquer lugar. Mas outras, como nós altamente sensíveis, são como as orquídeas. São delicadas, mas também são capazes de florescer de forma extraordinária, desde que recebam o cuidado certo. Se crescemos em ambientes que não compreenderam nossa sensibilidade, aprendemos a criar defesas para sobreviver. Defesas que com o tempo viram bloqueios, padrões e autocobrança excessiva. São marcas invisíveis que nos fazem sentir cansados, mesmo quando estamos em silêncio. No episódio de hoje eu quero te contar uma história. Uma história que pode abrir sua mente para um novo mundo. Um mundo que talvez você ainda não tenha explorado. Um mundo onde emoção, corpo e consciência se encontram. Porque sabemos que uma mente que se abre para uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original, como bem disse Einstein. Então, sejam bem-vindos. Eu sou a Giliane Vicente e esse é o Levemente Introvertida. O podcast que fala com quem sente demais, pensa demais e precisa de um pouco mais de silêncio para existir nesse mundo tão barulhento. Se você sente que sua energia vive no limite e que sua sensibilidade te sobrecarrega, esse episódio é um convite para sair do automático. E quem sabe é viver com mais leveza, segurança e potência. Vamos lá? Por volta do ano 2500 a.C., quando o mundo era ainda mais misterioso, muito tempo antes de existirem palavras como ansiedade ou burnout, o homem já buscava aprender a escutar os sussurros da sua própria natureza. Um imperador conhecido como Huang Di, o Imperador Amarelo, buscava compreender os enigmas da vida. Diziam que ele não se contentava em governar o reino visível. Queria decifrar o que se movia dentro das pessoas. Numa certa fria manhã, no topo do sagrado Monte Song, coberto por espessa névoa, o imperador conversava com seu sábio conselheiro Ribo, um médico que escutava o corpo humano como quem escuta uma canção antiga. Mestre Ribo, perguntou o imperador, onde começa a doença? O sábio sorriu. A doença começa quando o que flui deixa de fluir. O imperador franziu a testa. E o que é isso que flui? Ribó tocou o próprio peito. O Qi, disse ele, a força que anima tudo. O vento, o rio, a vida. O Qi corre em nós como a água corre entre as pedras. Então, para demonstrar melhor, ele desenhou sobre a areia uma rede de linhas invisíveis aos nossos olhos, finos canais que cruzavam o corpo, conectando coração, pulmões, rins, fígado. Esses são os chamados meridianos, explicou. São canais de energia. Quando o Qi flui livremente, há saúde. Quando ele está bloqueado, o corpo adoece, a mente se turva e o espírito se entristece. Nos anos seguintes, o imperador e seu médico observaram pessoas, estudaram sintomas,
e perceberam algo extraordinário. Ao pressionar com a ponta dos dedos certos pontos da superfície da pele, algo dentro mudava. A dor se dissolvia, a respiração se abria, as emoções se acalmavam. Era o início da fascinante teoria dos meridianos, uma linguagem silenciosa entre o corpo e o universo. Os antigos diziam que cada pessoa é um pequeno cosmos, e os meridianos são as estradas por onde o Chi viaja, conectando o homem ao céu e à terra. Ao longo dos séculos, sábios e curadores continuaram esse trabalho sagrado. Desenharam mapas detalhados desses canais invisíveis. Aprenderam que o Chi se move em ciclos, como o Sol e a Lua, e que tocar o corpo com intenção é uma forma de conversa com a própria energia. Passaram-se milênios desde que o Imperador Amarelo e seu sábio Ripô desenharam os primeiros mapas da energia humana. Mas a busca por alívio, especialmente para quem sente o mundo demais, nunca parou. A vida tem um jeito curioso de repetir histórias, mudando apenas o cenário, e tudo ressurgiu em um lugar improvável. O deserto ensolarado da Califórnia em 1979. Nesse grande reino da cultura alternativa e usina de inovações culturais, um psicólogo chamado Roger Callahan trabalha em sua casa, na luminosa região de Palm Springs. O sol alaranjado atravessa as cortinas. O relógio marca o ritmo dos minutos. À sua frente está Mary, uma mulher dominada por um medo que a atormentava e não fazia sentido, um medo irracional da água. Por anos ela tentou de tudo, terapias, remédios e tentativas corajosas de se aproximar da piscina. Mas bastava sentir o cheiro do cloro que o pânico voltava. O corpo tremia, o coração disparava, a garganta fechava. Naquele dia, Callahan decidiu tentar algo diferente. Sendo estudioso da acupuntura e dos meridianos, ele pediu então que Mary tocasse com a ponta dos dedos um ponto específico no rosto, ligado ao estômago, a área onde ela dizia sentir um medo em seu corpo, e pediu também que ela fosse falando sobre esse medo. Minutos depois, o pavor desapareceu. Mary foi até a piscina, colocou os pés na água e sorriu. Callahan percebeu que havia testemunhado algo extraordinário. Uma emoção antiga havia sido libertada pelo corpo. Durante os anos seguintes, ele estudou, testou e refinou a técnica. Chamou-a de terapia do campo do pensamento. Mas a vida, mais uma vez, preparava outro passo nessa jornada. Um de seus alunos, Gary Craig, engenheiro formado em Stanford, racional, analítico e nada místico, ficou obcecado com aquela descoberta. Ele acreditava que aquilo não podia ser acaso. Se tocar certos pontos aliviava emoções, então existia um padrão, uma sequência, algo que qualquer pessoa poderia aprender. E assim, nos anos 90, ele criou a EFT, Emotional Freedom Techniques, conhecida no Brasil como Técnicas de Libertação Emocional. Uma prática que une o toque gentil nos pontos energéticos à lembrança consciente de emoções. Não era mágica, era um sistema eficaz. Pessoas relatavam alívio de traumas, medos, dores crônicas. Não havia agulhas nem aparelhos, apenas as pontas dos dedos, atenção e intenção. Gary dizia: o corpo guarda memórias. Quando tocamos esses pontos, ajudamos a energia a encontrar o caminho de volta. E assim, de consultório em consultório, de conferência em conferência, a EFT se espalhou pelo mundo, levando adiante uma sabedoria antiga, com uma linguagem renovada. Durante muito tempo, a medicina ocidental observou essas histórias com certa desconfiança. Mas a curiosidade falou mais alto. Pesquisadores curiosos começaram a se perguntar: o que acontece no cérebro quando alguém pratica EFT? Usando ressonância magnética e medição de cortisol, eles observaram algo fascinante.
A prática parecia reduzir a atividade da amígdala, a parte do cérebro que dispara o alarme de medo. Pense na amígdala como um sensor de fumaça interno. Em pessoas altamente sensíveis, esse sensor vem de fábrica mais reativo. Ele dispara mais rápido e mais forte. E as batidinhas com as pontas dos dedos enviam um sinal físico direto a esse sistema, dizendo: "Tá tudo bem, falso alarme, pode desligar." É o corpo acalmando a mente. Isso não é mágica, é biologia aprendendo a confiar de novo. O corpo responde. O coração desacelera, a respiração se aprofunda, os músculos relaxam. Uma coisa é certa: hoje sabemos que emoções não são apenas pensamentos, são sensações guardadas no corpo, histórias que pedem para ser sentidas e liberadas. A EFT é, no fundo, um reencontro entre mundos, a sabedoria oriental e a ciência ocidental, o toque e a palavra, o corpo e a mente. Porque libertar emoções é permitir que a energia volte a dançar. Quem me acompanha por aqui já sabe que eu conheci a EFT num dos momentos mais difíceis da minha vida. O ano era 2007. Eu ainda estava processando a morte do meu pai, não entendia bem a minha sensibilidade, tentava parecer forte enquanto tudo dentro de mim pedia pausa. E eu me cobrava muito por isso. E percebi que grande parte da minha exaustão vinha desse esforço invisível, de guardar palavras, de engolir emoções, de querer entender tudo antes de me permitir sentir. O meu corpo estava cansado de guardar o que eu não dizia. E foi aí que a EFT me encontrou. Meu marido, sempre muito curioso, ele já lia sobre a técnica e encontrou 2 profissionais aqui no Brasil, uma psicóloga e um terapeuta. Eu me identifiquei mais com o terapeuta e marquei 2 sessões. Ali aprendi os primeiros toques e comecei a sentir um alívio real. Pela primeira vez em muito tempo, o corpo parecia entender que podia relaxar. Desde então, a EFT se tornou uma das técnicas mais preciosas da minha caixa de ferramentas. Ela me ajuda a regular minhas emoções, me reconectar comigo mesma e, talvez o mais importante, me expressar com mais verdade. Entre tantas formações que já fiz, a de EFT ocupa um lugar especial, porque ela une o que eu acredito de mais profundo: consciência, corpo e presença. É uma prática gentil e ao mesmo tempo poderosa, que ensina o corpo a confiar de novo. E talvez você esteja se perguntando agora: como eu posso viver isso também? E a notícia é que no dia 28 de novembro eu vou escolher 5 pessoas que compraram o e-book A História de Luna para viver uma experiência individual de educação emocional com EFT, comigo. Essas sessões são um convite para liberar o que está preso: a tensão, o medo, o cansaço, as palavras engolidas, porque quando a energia volta a fluir, a expressão vem naturalmente. Um estudo da Universidade da Califórnia mostrou que quando colocamos em palavras o que sentimos, quando dizemos "isso me assusta" ou "isso me entristece", o cérebro literalmente se acalma, a amígdala desacelera e o corpo entende: não há perigo. É como se nomear fosse um ato de cuidado, um jeito de transformar a emoção em presença. A EFT auxilia nesse processo porque combina a verbalização consciente da emoção com o toque corporal, criando uma via dupla de regulação. E para quem tende a processar tudo em silêncio, como nós, essa prática é uma porta segura para a expressão. Se você ainda não leu a História de Luna e quer participar, eu vou deixar o link na descrição do episódio. Quem sabe essa história, assim como aconteceu comigo, também não marca o início de uma nova fase na sua vida. É isso. E assim a gente chega ao final de mais um episódio. Se algo que eu disse te tocou, por favor, compartilhe. Pode ser que essa mensagem também floresça em outra pessoa. E não se esqueça de seguir o podcast no Spotify e no YouTube. Deixa sua avaliação, seu comentário faz muita diferença para mim.
Levemente Introvertida é um trabalho totalmente independente e cada gesto seu ajuda essa mensagem a chegar a quem precisa ouvir. Antes de encerrar, eu quero te lembrar de algo. Somos únicos como somos e cada um de nós reage de maneira diferente aos desafios da vida. Que você encontre leveza nas pausas, coragem nas emoções e beleza na sua própria sensibilidade. Um ótimo dia para você e até o próximo episódio.